Vamos lá, né? São nesses momentos, como o de ontem, que a gente tem a noção da importância do Vitória nas nossas vidas, né? Quando o Vitória perde da forma que perdeu ontem, como é que você vai dormir, velho? Como é que você acorda no dia seguinte? Como é o seu dia de trabalho depois? Você consegue trabalhar bem? Você fica com a cabeça no lugar? Como é que é seu humor, sua relação com as pessoas, com sua família, quando acontece o que aconteceu ontem? Esses momentos de crise, é, eu acho interessante porque a gente consegue ter a real noção do que do que o Vitória representa nas nossas vidas. Será que é importante? Será que eu tô colocando o Vitória num lugar onde ele não deveria estar na minha vida, sabe? Será que eu deveria ficar tão abatido quando acontece alguma humilhação como foi ontem? Será que isso é normal? Todo torcedor é assim e tal? Será que eu deveria mudar? Que eu não deveria dar tanta importância? Mas o ponto é, tem coisas que a gente não consegue controlar. A gente pode tentar, mas é difícil, né? Eu respiro Vitória desde que eu era bebê. Literalmente, assim. Meu pai me levava pra assistir treino no Barradão quando eu era bebê. 1 ano, 2 anos, eu já tava no Barradão lá. Tem uma foto minha com o goleiro Jean. Eu tava no colo de Jean, assim. Nenenzinho. Cresci respirando Vitória. Como é que eu vou deixar de me importar? Como é que eu vou deixar de lado do nada, assim? Não tem como. E esse ano, eu acho que a gente tá passando por um período, acho que muito mais difícil do que o ano passado. Porque ano passado a gente foi muito feliz, né? No início do ano, no Baianão e tal. Mas depois as coisas melhoraram, não foi? A essa altura do campeonato a gente já tava um pouquinho melhor e tal. Depois a gente continua capengando e lá pro meio pro final do campeonato a gente consegue embalar, né? Mas esse ano, velho, a gente foi humilhado desde o de 1º de janeiro até ontem, que foi assim, o ápice da humilhação. A gente passou o ano inteiro sendo pisado, humilhado, feito de chacota mesmo. Pelos outros e por nós mesmos. Pelo próprio Vitória. O Vitória fez o seu torcedor de chacota. A diretoria, a comissão técnica, o marketing, os jogadores, a instituição fez a sua torcida de chacota, de palhaços. A começar pela negociação, né, de Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Ali foi o início da humilhação. Não pelo fato dos dois terem saído, mas pela forma que aconteceu, sabe? Lucas Esteves deixando claro que eu quero sair daqui, eu quero ir embora. Nada que aconteceu aqui vai mudar a minha decisão, eu quero ir embora e tal, aquela coisa toda. E aí veio a novela do Pix, né? A diretoria amadora que devolveu o Pix do Grêmio por causa de uma cláusula que não existia, que não tinha valor jurídico. E que aí a gente passou por toda aquela humilhação em rede nacional, né? Porque o Brasil inteiro parou pra acompanhar a negociação com o Lucas Esteves. Aí logo depois veio a negociação com Wagner Leonardo. Os rumores de que ele poderia ir pro Bahia, de que ele queria ir pro Bahia. Depois, o próprio Grêmio que nos humilhou, que nos fez de chacota na contratação de Esteves, nos humilhou novamente, levando o nosso ídolo a preço de banana, vamos dizer assim, né? 26 milhões é um valor considerável, assim, pro Vitória, mas para o que Wagner Leonardo representava pra gente, pelo futebol que ele nos dava, a impressão de que deu foi que ele saiu de graça, né? E aí, tem rumores de que essa novela pode ganhar até novos capítulos, né? Porque na vitória do Grêmio contra o Bahia,
Tem um vídeo que ele tá saindo lá da sala lá do diretor do Bahia e tal, que ele tá com conversas. Possivelmente ir pro Bahia no futuro, não sei. Mas agora também pouco importa. Depois veio o primeiro Bavi do ano, em que a gente foi humilhado também. A gente terminou o Bavi sem chutar uma bola ao gol. O jogo foi 0-0, né? Mas a forma com que aconteceu parecia um time de Série A jogando contra um time de Série D ou um time do interior da Bahia que foi pra Fonte Nova pra conseguir empate e conseguiu, né? Conseguiu e aí o nosso treinador valorizou um ponto e tal. Aí depois a eliminação na Copa do Brasil. Essa machucou. Pelo adversário, pela forma que aconteceu, por ser logo na segunda fase. Aquela eliminação machucou. E claro, pelo prejuízo financeiro, né, que gerou na gente. Eu tava no Barradão, inclusive, e assisti aquela humilhação de perto, né? O Vitória sem saber o que fazer com a bola contra um time de Série C. Que afinal, nos últimos anos aí, já virou normal, né? O Vitória fracassar contra o Náutico, né? Mas assim, pela forma que aconteceu e tudo mais, a gente tomou 2-0, né? De um time de Série C, de forma assim, completamente vexatória. Depois, as finais do Baiano. Humilhação. O primeiro jogo foi uma humilhação, era pra ser 4-5-0. Logo depois, no segundo jogo, uma postura um pouco diferente, mas o fim do jogo acho que foi a cereja do bolo da humilhação, né? O gol do mesmo cara que fez aquela comemoração lá, né, no outro Bavi. No último lance do jogo, quando tava todo mundo eufórico, achando que o Vitória ia virar. Então, assim, é tudo com requintes de crueldade. Não basta perder o título. Tem que perder com o gol daquele cara no último lance. Sabe? Tem que ser aqui, ali com requintes de crueldade, né? Tem que ser de uma forma pra nos machucar. E não acabou por aí, porque depois da final do Baiano vem o Brasileiro. E aí vem a estreia, né? O início do Brasileirão contra o Juventude, que é um time horrível, que já tá rebaixado pra mim também. E a gente toma 2-0 sendo humilhado lá no Freio Jacone. Aí vem os outros jogos, né? As outras derrotas e tal. Aí a gente vai ganhar o primeiro jogo contra o Fortaleza, depois perde, aí perde em casa, aí perde contra o Santos, aí perde. Enfim, esse início todo é uma chacota. E aí, é claro, já no meio aí, né, dessas rodadas vem o Cerro Largo. Porque você pode considerar que a estreia foi uma humilhação, né? Aquele empate em casa e tal, a forma que aconteceu. Mas aí o jogo do Cerro Largo, velho, foi assim. Aquele foi o último jogo que eu me estressei. O último jogo que eu fiquei com raiva, né? Ali foi o último. Dali até ontem foi assim. Apatia mesmo, assim. Foda-se, sabe? Aquele sentimento, aquele vazio, aquela coisa de tipo assim. Não dói mais. Já tá morto, né? O time já tá morto. Tão batendo em cachorro morto. Então, assim, sabe? É aquele sentimento de. Tanto faz, né? Então, até aquele jogo do Cerro Largo, eu me estressava. Ali foi uma humilhação. O Vitória perder em casa pra um time amador, tomando um gol da forma que foi. E aí, depois do Cerro Largo, vem o Bavi, do Brasileirão, que foi mais uma humilhação. Não perder do Bahia, mas todos os elementos que aconteceram no jogo, todos os fatos foram roteirizados para nos humilhar. A expulsão logo no início, tomar um gol de um cara de 1,68 m de cabeça, subindo mais do que o seu lateral que é alto. Aí você consegue o empate e ainda assim com um a mais toma o gol de virada, né? O gol da vitória, né? Do adversário. A maneira que saiu aquele segundo gol do Bahia, velho. Parecia um fim de pelada. Tava,
time do Vitória todo morto, cansado, jogando o jogo inteiro com um a mais e ninguém queria tirar a bola. Eu não vou botar o vídeo aqui não, porque cada vez que eu assisto aquele vídeo, eu vejo alguém errando de uma forma diferente. Eric, Claudinho, Alter, Edu, todos entregaram gol. Se alguém que não conhece o Vitória assistindo aquele jogo vai dizer que foi bet, que eles deram gol de propósito, mas não foi não. Os caras são ruins. São ruins, limitados mesmo. Eu acredito que aquele gol foi de verdade. Foi de um time bom fazendo um gol com um a menos em um time ruim. Um time de várzea. E, pra finalizar a sequência de humilhações, o jogo contra o Universidade lá na altitude. Eu não vou, vocês assistiram, né? Eu não preciso falar o que aconteceu, né? Universidade não queria ganhar o jogo. Universidade, no segundo tempo, tava fazendo um jogo de compadre com o Vitória. Universidade queria que acabasse o jogo. A Universidade estava classificada em primeiro lugar. Aquele jogo não valia nada pra eles. Os caras não estavam passando no meio campo. Os caras no segundo tempo. Os caras estavam tocando a bola, ficava marcando atrás, recuperava a bola, dava chutão. A Universidade não queria ganhar o jogo. Não queria ganhar o jogo. E a gente conseguiu perder pra um time que não queria ganhar. Dá pra compreender isso de alguma forma? Dá pra... Como que um time que não quer ganhar vence? Eu vou fazer um vídeo depois só sobre o Lucas Arcanjo. É óbvio que ele falhou, é óbvio que ele tem parcela de culpa. Mas assim, eu tive que ler ontem que ele tinha que ir embora. E, pelo amor de Deus, não sejam idiotas, burros, de achar que aquela falha de ontem foi o suficiente pra você querer mandar o cara embora. Até porque ele nos salva. Aquele primeiro Bavi do ano 0x0, se não fosse ele, era uma goleada pro Bahia lá. Então, ele falhou, ele errou. Mas assim, isso aí foi um grãozinho de areia quando você vai olhar o verdadeiro problema do Vitória esse ano. Você acha que Lucas Arcanjo é o verdadeiro problema do Vitória? Não é. E a gente tá desde o início do ano falando isso. Então, se você pega toda essa linha do tempo de vexames, de humilhações que a gente passou, como é que fica a sua cabeça? Aí eu volto ao que eu falei lá no início do vídeo. Qual é a sua relação com o Vitória? Nessas últimas semanas eu até tentei me afastar mais, tanto que eu nem tava fazendo vídeo aqui. Meu último vídeo eu nem lembro qual foi. Tava tentando me afastar, sabe? Me afastar pra colocar as coisas em ordem, porque isso tava afetando meu trabalho, por exemplo. Eu sou professor. E num dado momento eu tava percebendo que o dia após os jogos do Vitória, 1, 2 dias após os jogos do Vitória, as minhas aulas estavam péssimas. Eu estava desanimado, cansado, com a cabeça fora do lugar. Eu falava lá na aula, mas minha cabeça estava em Janderson. Meu humor com os alunos, com os meus colegas de trabalho, com a minha esposa. Então eu tive que parar e pensar, peraí. Será que eu estou colocando o Vitória num lugar onde ele não devia estar? O Vitória não é a coisa mais importante da minha... O Vitória não é mais importante que o meu trabalho. O Vitória não é mais importante que meu matrimônio, que minhas amizades. Então é aí que você para pra pensar qual é, de fato, o seu fanatismo pelo futebol. E pelo time que você torce. Tinha mais coisa aqui pra falar, mas já tem 14 minutos. É isso. Eu não sei se essa lista de humilhações já acabou. Eu acho que não. Eu acho que ainda vem mais coisa por aí. E a humilhação maior vai ser cair pra Série B. Esse cenário aí. Vocês não fazem ideia do dano institucional que vai ser. Tô falando até de demissões, assim. De funcionários. De uma crise profunda financeira.
e de voltar aquele ciclo, né? Vitória vive um ciclo sem fim. Voltar aí a ficar 3 anos na Série B, talvez a Série C. É isso que vai acontecer se a gente cair. Vou parar por aqui, depois eu continuo falando minhas besteiras aqui. Tchau.